esse é o nosso primeiro módulo. Nós estamos aqui dando um pontapé inicial do nosso treinamento, do nosso curso para ministro de louvor. E o primeiro tema que eu quero abordar com você aqui para a gente dar início ao nosso treinamento é falar um pouco sobre ambientes de adoração, entendendo o cenário perfeito para ministrar louvor. Então a primeira pergunta que eu quero trazer aqui é o que seria um ambiente ou um cenário correto para ministrar louvor? O que seria esse ambiente? É um ambiente onde os principais pilares que sustentam o ambiente de adoração estão todos alinhados. Mas que pilares são esses? Pilares como intimidade, vida com Deus, repertório assertivo que envolva a igreja ou seu público a cantar, músicos alinhados, frutos de ensaios produtivos, ensaios trabalhados musicalmente, e liberdade para o Espírito Santo, ou seja, deixá-lo agir. Então, o cenário perfeito para ministrar louvor, ou o cenário correto para ministrar louvor, seria o cenário onde esses principais pilares, essas principais engrenagens que sustentam o ambiente de adoração, estão todos alinhados, ou seja, estão todas trabalhadas de forma geral. Então, não tem nenhuma engrenagem ou nenhum pilar desse com alguma falha. Então, o cenário perfeito para ministrar louvor seria um cenário onde esses principais pilares estão todos realmente trabalhados pelo ministro de louvor e pela equipe de louvor. E eu quero falar com você um pouco sobre cada pilar. O primeiro pilar aqui é o vida com Deus. Eu queria que você anotasse essa frase. Se você quiser pegar papel, caneta para você fazer anotações, vai ser muito importante durante o nosso treinamento. E a primeira frase que eu quero que você anote é: a sua intimidade com Deus fora do altar reflete em cima do altar e tem impacto direto no espiritual da igreja ou do seu público. Então a sua vida de intimidade com o Senhor, o que seria essa vida de intimidade? É uma vida de oração, é uma vida de leitura da palavra, é uma vida de jejum, onde você como ministro de louvor, independente se você é líder do grupo ou não, ou se você é simplesmente um ministro mesmo que está numa escala, ou se você trabalha com um grupo na estrada também, você tem uma responsabilidade de você criar uma vida com Deus íntegra, uma vida com Deus sincera, para que você possa entender essa frase e ela ter um efeito positivo nas suas ministrações e na sua vida com Deus. Você precisa realmente criar esse âmbito de ter uma vida com Deus fora do altar, e você vai ver que isso tem um reflexo, seja ele positivo ou negativo, quando você estiver em cima do altar e diretamente no espiritual da igreja ou do seu público. Então, quando nós falamos de você mensurar uma vida com Deus, de você realmente investir na sua vida com Deus, é claro que nós estamos falando de busca, nós estamos falando de você realmente gastar tempo, energia de leitura da palavra, de meditação, de ler livros, de você buscar conhecimento a respeito do Senhor e de você realmente ter uma vida de oração sadia. Uma vida onde você realmente se torne referência em oração. As pessoas elas saibam que você ora, principalmente as pessoas da sua família, onde você mora, que é o seu local de intimidade. Então, quando nós falamos aqui que isso tem um impacto positivo ou negativo, começa desde trabalhar da equipe. Ou seja, você como ministro de louvor, você deve ter uma vida com Deus exemplar, sim. Exemplar, sim. Eu quero deixar bem claro isso. E você pode levar isso ao grupo também. O grupo que vai estar ministrando com você. É importante que esse pilar seja alinhado em toda a equipe. Ou seja, a equipe entender que a vida com Deus tem um grau de importância imensurável dentro do ministério. E assim eles também têm a prática de leitura da palavra. Isso pode ser envolvido e ser levado isso ao grupo, de você levar temas para se trabalhar, de você levar temas ou dias para se fazer um jejum de oração, para aquele dia propriamente da ministração. Então isso é um pilar importantíssimo da sua ministração, de um cenário onde o ambiente está perfeito para ministrar louvor, onde realmente há uma rendição, há uma vida com Deus, onde as pessoas que estão ali envolvidas no ambiente podem enxergar em cima do altar um exemplo a ser seguido. Aí então faz sentido essa questão de Deus encontrar verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, é que você excede o altar. Você excede o que você apresenta no altar, mas é algo que você vive no backstage, você vive atrás, ou seja, é uma vida com Deus que o ministro de louvor, o líder de louvor e toda a equipe vive ali em cima do altar, é um reflexo da vida com Deus deles, de uma intimidade que eles vivem fora do altar. Então esse é o primeiro pilar que eu quero trazer para você. E o segundo pilar também é muito importante, que é o repertório assertivo. A escolha do repertório é muito importante. Uma vez que escolhendo maus louvores, além de comprometer a sua ministração, a igreja ou o seu público pode não entender o que está sendo transmitido.
e não ser inserido no ambiente de adoração. Por isso é de extrema importância fazer um mapeamento. Então, qual que é a ideia do mapeamento, de você criar um mapeamento da sua ministração? Quando nós queremos trazer a ideia do mapeamento, é você realmente, eu não sei se você trabalha com agenda, mas aqui já vai uma dica preciosa para você. Você precisa ter uma agenda, e se você já não tem, ou simplesmente você tem já os dias da sua ministração, isso já é uma agenda, tá? Mas é interessante você ter uma agenda trabalhada, ou seja, uma agenda onde você sabe, além dos dias que você vai ministrar louvor, você saber se vai haver algum tema, se vai haver algum pregador de fora, se vai haver alguma noite temática que envolva outros ministérios, para que você realmente possa trazer essa mesma ideia para o louvor. Então, quando eu trago para você a ideia de você criar um mapeamento, de você fazer um mapeamento, é você fazer uma pesquisa do dia da ministração. Seja se vai ser uma vez no mês, se vai ser mais vezes ou não, é interessante você se manter, além de você se manter pronto, você trazer essa preparação para o grupo também. Então, essa ideia de mapeamento vai te nortear, vai te orientar, vai te direcionar num caminho. Por exemplo, pode ser uma noite de celebração ou um dia de aniversário da igreja. Então é interessante, através do mapeamento, você montar um repertório que tenha a ver com o tema que vai ser trabalhado. Exemplo, missões, culto de jovens, culto de celebração, aniversário da igreja, como eu falei aqui. Então, são várias temáticas que o louvor ele pode trabalhar em cima, a equipe de louvor pode trabalhar em cima. Então, você consegue chegar num resultado de você criar um repertório certo, onde você vai atender não só a expectativa, mas a carência da igreja ou do seu público daquele dia, e através do mapeamento. Então, o mapeamento vai te nortear. Você vai ter você vai ser mais assertivo a respeito do seu repertório, ou seja, você vai levar além das canções que você gosta de cantar, o que você se sente bem de cantar, mas você vai levar o que causa realmente impacto. Exemplo, se for um culto de missões, você levando músicas que tem a ver com esse tema, o público ou a igreja que vai estar ali no dia da ministração vai ser muito mais fácil deles serem inseridos nesse ambiente de adoração, esse ambiente onde realmente há quebrantamento, a adoração que flui do coração com sinceridade, fica muito mais simples deles entenderem a mensagem que vai ser entregue através do louvor e da pregação, trabalhando temas. Porque o louvor, ele tem a mesma, por assim dizer, a mesma prioridade que uma pregação, uma mensagem tem no culto. Tá? A mesma, por assim dizer, o mesmo grau de importância dentro de uma performance de um culto de entretenimento, o louvor ele tem um papel muito importante, porque é no momento do louvor que vai haver quebrantamento, é no momento do louvor que vai haver rendição das pessoas, as pessoas vão estar abertas para então receber a mensagem, para ouvir a voz do Senhor. Imagine um culto sem louvor, onde você chega e tem só pregação. Então acaba sendo um culto muito disperso. Porque o louvor ele tem esse poder de envolver as pessoas, de trazer as pessoas, de realmente pegar esse ambiente de adoração, que é um local, que é uma atmosfera, e envolver essas pessoas nisso. Então você pregar, se você já teve essa experiência ou não, mas você chegar num culto onde só tem pregação, e a pessoa chega, senta no banco tal, tem uma oração, pregação, e acabou o culto. É completamente diferente você chegar num ambiente onde realmente tem um trabalho musical, artístico, onde realmente as pessoas estão ali para ministrar louvor, estão dirigindo louvor e envolvem as pessoas que estão ali nesse ambiente, dentro desse ambiente de adoração, e você consegue fazer isso através do mapeamento. Então o mapeamento é de extrema importância. Se você não tem esse hábito realmente de criar um mapeamento para entender o que vai acontecer no dia da ministração, qual vai ser o tema que vai ser trabalhado, quanto tempo você vai ter para ministrar, qual é o momento do culto que o louvor vai subir, se é na introdução do culto, se é no meio do culto, se é depois da oferta. Então tudo isso faz diferença dentro do repertório. Porque no mapeamento ele vai te direcionar. Poxa, aqui não fica legal a gente começar com música um pouco mais lenta de quebrantamento. Vamos começar com músicas de celebração. Então vamos levar a igreja para celebrar, para depois a gente levar louvores que falam de rendição. Então todo esse resultado você consegue através do mapeamento. Tá? Esse é um pilar muito importante. Terceiro pilar que eu quero trazer para você aqui, músicos alinhados. Apenas uma forma de expressão quando os frutos são positivos a respeito do ensaio. Então, quando nós falamos de músicos alinhados, eu quero trazer para você a ideia da preparação. A preparação da equipe é uma responsabilidade do ministro de louvor e da liderança do louvor. E depende se tem a pastora ou não, se o líder participa do louvor ou não, ou se o líder do grupo é o ministro de louvor, ele tem que alinhar os músicos, ele tem que deixar a equipe a par do que vai acontecer. Então, assim, muitas igrejas,
E muitos grupos têm o hábito realmente de criar um mapeamento e esse mapeamento ser espalhado em todo o grupo. Todo o grupo está entendendo o que vai acontecer na ministração, o momento que vai ministrar, o tempo que vai ter cada canção. Isso é comum dentro de algo profissional, do mercado profissional. Ó, vocês vão ministrar aqui e vocês têm 20 minutos para ministrar 3 músicas. Então isso é comum acontecer. As igrejas, a maioria das igrejas tem realmente pegado esse hábito e colocado em prática. Vocês têm 25 minutos, 30 minutos de louvor. Normalmente se canta 3, 4 louvores e ali é um repertório. Então a maioria das igrejas hoje estão fazendo um período de louvor que vai diretão, 3, 4 louvores ou não. Ou é dividido esse período, 2 músicas, depois mais 2 ou 3 músicas, depois mais 3. Independente do qual seja a prática de um local onde você está, é interessante que o alinhamento de músicos vai fazer total diferença na sua ministração. Independente se você é líder ou não, precisa haver esse alinhamento. Como que funciona esse alinhamento de músicos? Então, é quando você segue o passo a passo desse pilar, a questão da intimidade, onde você realmente vai buscar o Senhor, vai buscar sabedoria em Deus, vai buscar no Senhor montar o seu repertório, vai através do mapeamento bater, fazer a checagem do que vai haver no dia, qual o tema que vai ser trabalhado, quanto tempo vai haver para ministrar louvor, e você monta esse mapeamento, monta o repertório a partir disso, e esse repertório você dispara. Não sei se vocês têm grupo de WhatsApp, que hoje está muito comum, e isso é muito bom, porque é muito mais fácil você falar com um grupo, né? Através do WhatsApp, então você já manda no grupo, já tira a dúvida ali mesmo, manda repertório, manda as canções do YouTube, fica muito mais fácil. Hoje a praticidade, hoje para se trabalhar está muito mais fácil. Antes você tinha que ligar para as pessoas, você tinha que ir até a casa das pessoas, tinha que passar tudo na reunião, aquela reunião que era maçante, porque era muito tempo para passar todo o direcionamento. Hoje não, hoje é uma coisa que você pode fazer diariamente. Você pode trabalhar a sua equipe ali diariamente. Mesmo se tiver haver uma ou mais ministração no mês, você tem muito tempo para se trabalhar e fazer um bom trabalho. Então, quando nós falamos de alinhamento aqui desse pilar, de alinhamento dos músicos, é desde a parte antes mesmo do ensaio. É quando você monta o repertório, passa toda a ideia de ministração para esses músicos, para todos que vão participar, já fazendo a checagem da equipe, que é a equipe que vai estar presente. E é interessante você envolver não só os músicos, mas toda a equipe que vai estar envolvida ali no dia da ministração. É interessante que todos fiquem a par. A equipe de som, a equipe de iluminação, se houver. Toda a equipe que vai trabalhar para a ministração, para que a ministração aconteça. Até mesmo a mais simples que seja, se tem a pessoa que pega a água na equipe. Essa pessoa ela tem que estar ciente do que está acontecendo. Um hábito que eu quero deixar para você aqui, eu quero que você crie, é que mesmo se houver o grupo de louvor e se tiver algum, não sei, né, se pode haver grupos distintos, por exemplo, assim, cada ministro tem o seu grupo no WhatsApp. Mesmo que houver um grupo central ou não, fica interessante você mandar esse repertório para os outros grupos também, para que todos fiquem a par do que vai acontecer na próxima ministração. Por que eu falo isso? Porque pode haver alguma falta, pode haver que alguém passe mal, alguém tenha alguma necessidade, não dê para ir, mas quando você mandou isso no grupo, as pessoas elas estão ouvindo os louvores, estão se familiarizando com as canções. Então fica muito mais fácil você encontrar alguém para cobrir, seja algum músico, seja alguém da equipe, seja alguém da parte técnica da equipe, de som, de iluminação e etc. Agora também, né, transmissão, que é o que está acontecendo muito também, transmissão de culto. Então tem uma equipe que está trabalhando forte, porque a maioria das igrejas tem poucos recursos, então não são todas que têm um poder de investimento alto para poder investir numa estrutura bacana para se trabalhar. Acaba que realmente é uma necessidade, mas é uma grande adaptação da igreja hoje. Então eu quero trazer essa mesma realidade para o que nós estamos trabalhando aqui hoje. A questão de você entender que o ambiente de adoração vai muito mais além do que você subir no altar e cantar música bonita. Entende? Mas é o trabalhar do Senhor na vida de cada um de vocês. Da equipe toda, desde o ministro de louvor, do líder de louvor, se tem pastor no grupo, pastor do grupo de louvor, toda a equipe técnica, a equipe de músicos vão estar ali ministrando louvor. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas eu quero já trazer essa ideia para você de realmente expandir a sua mente para que esses pilares realmente possam fazer parte da estrutura da sua ministração. Então vai muito mais além do que você cantar músicas bonitas, vai muito mais além do que você simplesmente ter uma vida com Deus que não é exemplo muitas vezes para ninguém, mas é interessante você realmente alinhar os músicos
alinhar toda a equipe técnica, toda a equipe que vai trabalhar na administração, para que todos possam estar envolvidos nesse ambiente de adoração. E todos estando ali dentro do ambiente de adoração, fica muito mais simples, muito mais fácil. Além de Deus agir através disso, porque vai estar uma coisa organizada, que eu creio que Deus não age no meio da bagunça, além disso, fica muito mais fácil você inserir alguém dentro do ambiente que você já está. É muito mais simples você direcionar um caminho que você já passou, do que você tentar, vamos ver. É diferente quando você já está no lugar e você consegue direcionar, trazer as pessoas realmente para o caminho certo. Então essa ideia de administração, de você envolver as pessoas, o seu público, a igreja, dentro desse ambiente de adoração, realmente você ter preparado a equipe para estar ali, para que todos possam já estar nesse ambiente de adoração, para então envolver as outras pessoas. Tá? Então esse foi o pilar dos músicos alinhados. O último pilar que eu quero trazer para você aqui é um pilar muito importante, que é a liberdade para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo Deus agir em meio às suas ministrações, você precisa entender alguns pilares importantes, como ele não age em meia bagunça. Eu quero que você grave isso. Não é porque é para o Senhor que você pode fazer de qualquer jeito, não é porque é para o Senhor que ele vai receber de qualquer forma. Não, não é tão simples assim. Deus, quando nós falamos que Deus está buscando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, você entende que a adoração é um estilo de vida. Assim como santidade é um estilo de vida. Então, quero trazer para você aqui que a liberdade para o Espírito Santo de Deus agir no meio da ministração vai muito mais além do que canções bonitas. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo para você que ele não age em meia bagunça, é que toda essa ideia de estruturação, de organização que eu estou mostrando para você aqui, que a gente vai passar isso mais para frente aqui, passo a passo, para você montar uma administração decente, que realmente Deus ele olha e se orgulha que você está fazendo, com amor, com resiliência, com seriedade, e tudo isso faz total diferença, porque ele não age meia bagunça, mas ele age a partir de uma organização. Então fica muito mais simples, muito mais fácil de Deus realmente ele fazer parte da sua ministração, tocar as pessoas, e os frutos disso você vai colher, e a equipe vai colher através dos testemunhos. Como é bom você ouvir testemunhos de pessoas falando, olha, eu vim aqui hoje, eu não imaginava que ia estar essa atmosfera de adoração. Eu me quebrantei, eu adorei o Senhor como eu nunca adorei antes. Então isso, não tem preço você ouvir isso, na verdade. Então isso é o agir do Espírito Santo de Deus. É quando você e toda a equipe sabe o seu papel, que você precisa empenhar, que é toda essa ideia de preparação, realmente de vida com Deus, de buscar no Senhor, de buscar no coração de Deus a raiz da sua ministração, e depois você ir para o mapeamento, saber o que vai acontecer no dia, saber quem que vai estar pregando, qual vai ser o tempo que vai ser trabalhado, qual é o tempo da ministração, quantas canções vai poder cantar, se é uma noite de celebração, se é uma noite de rendição, de adoração, tudo isso faz total diferença. Alinhar a sua equipe, toda a equipe técnica, a equipe dos músicos, para que vocês possam ter um ensaio produtivo, chegar no ensaio todo mundo já familiarizado com as canções. Tudo isso faz total diferença na sua administração, porque assim você cria um espaço maior para o Espírito Santo de Deus agir. Então não vai estar bagunçado, ele não age meia bagunça. É isso que eu quero trazer para você. Você precisa saber o seu lugar como instrumento vivo nas mãos do Senhor e entender que o Espírito Santo de Deus é o seu aliado. É ele quem faz, é ele quem convence, é ele quem toca as pessoas, é ele quem cura as pessoas, é ele quem transforma, e você e sua equipe devem estar à disposição dele. Ou seja, realmente serem usados como instrumentos vivos nas mãos do Senhor. Então isso faz sentido quando realmente você entende que o ambiente de adoração é um ambiente onde esses principais pilares estão todos alinhados. Vida com Deus, que é a intimidade, repertório assertivo, ou seja, que causa impacto no público, na igreja, músicos alinhados, toda a equipe técnica, toda a equipe musical, artística preparada para estar ali em cima do altar, e liberdade para o Espírito Santo, onde você entende que ele é o seu aliado, ou seja, ele não está simplesmente à sua disposição, mas vocês estão como instrumentos vivos na mão dele. Então isso faz total diferença no ambiente de adoração. Então o ambiente de adoração correto, ou um ambiente perfeito para ministrar louvor, é um ambiente de louvor onde esses principais pilares estão todos alinhados. Então, que você possa fazer anotações, que você possa realmente entender que a ministração de louvor vai muito mais além do que canções bonitas, ou você realmente cantar aquilo que você gosta de cantar, mas é realmente você estar à disposição do Senhor e ser usado como instrumento vivo nas mãos dele. Deus abençoe e te vejo. Até a próxima.